Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um dos programas aqui do canal A Cor do Dinheiro e onde nós fazemos a análise política e semanal. Também, como sabe, comigo semanalmente estão o Jorge Marrão à minha direita e o Joaquim Aguiar à minha esquerda. Ora, o que é que temos para si hoje? Bem, antes disso, vamos ao disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Salidate. Ora, vamos então finalmente ao menu para hoje. E temos três assuntos. Em primeiro lugar, a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa à CNN de Portugal. Em segundo, a carta de António Costa à Comissão Europeia para se queixar, imagine, do problema da habitação. E em terceiro lugar, o artigo de opinião de Mário Centeno sobre a conjuntura económica portuguesa. Joaquim Aguiar, entrevista de Marcelo. O que é que achou? Para que é que serviu? Sendo um presidente em exercício, é sempre uma intervenção importante. Mas pareceu-me mais uma intervenção para corrigir danos e danos causados por ele próprio do que uma entrevista para orientar o país para novos caminhos e novas direções. Nesse sentido, é uma entrevista que frustra todas as expectativas, na medida em que, quando um presidente escolhe dar uma entrevista, e uma entrevista longa, é porque tem alguma coisa de fundamental para dizer. E não tinha. E ficamos até ao fim da entrevista à espera do fundamental que afinal não chegou. Daí o Joaquim dizer que isto é uma entrevista para suprir danos, para corrigir danos. Porque o próprio Presidente deve ter a noção que o papagaio lhe fugiu das mãos, isto é, aquelas construções de cana e papel brilhante que se consegue pôr no ar segurando com um fio. Com esta entrevista, o que me pareceu é que o Presidente largou o fio e o papagaio foi ao sabor do vento, não se sabe para onde. E porquê que acha que o Presidente sentiu necessidade de dar uma entrevista para Damage Control? Porque acho que o Presidente já tem há vários meses a percepção de que as últimas curvas são as mais difíceis no mandato de um Presidente. Na corrida de automóveis, porque é nas últimas curvas que a solidez da construção é posta à prova. Mas, Joaquim, isso não é um contrassenso, porque os mandatos dos presidentes, os segundos, são fáceis. São de hostilização, tradicionalmente, e tirando os últimos 6 meses em que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República, aquilo é só distribuir recados e chapadas com luva de seda. Portanto, onde é que está a dificuldade? Não, Camilo, a dificuldade é a de quem se vê ao espelho e a imagem que lhe aparece não é aquela que ele tinha sonhado para este período. Mas isso é por culpa dele. É sempre culpa do próprio. Porque se o próprio imaginou que ia ter uma cara que afinal não tem, a culpa é dele, não é da cara que não apareceu. Não, ele é que imaginou uma cara que não ia ter. E nesse aspecto, embora Marcelo Rebelo de Sousa tenha usado a modalidade com barba e sem barba, a cara foi sempre a mesma. Pera e bigode, não me lembro dele. A cara foi sempre a mesma, não é? Portanto, é isso que agora aparece com nitidez. Qual é o principal problema, para além do problema do
fim do mandato que vai ser simultâneo com um momento de crise de regime. A questão fundamental no segundo mandato é quem é o sucessor. Porque um segundo mandato com sucesso significa que esse presidente que agora abandona as funções tem poder suficiente para influenciar a escolha do seu sucessor. E tem? Pergunta. Neste momento eu acho que ele não tem sucessor possível. Joaquim, mas uma coisa é o que nós acharmos que não tem sucessor possível. Outra coisa é, há aí muita gente que se acha capaz de ocupar aquele sapatinho. Já tivemos 2 à direita que se lançaram ao terreno, Marcos Mendes e Pedro Santana Lopes. Ora bom, por qualquer desses 2 jamais seria escolhido pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nem mesmo Marcos Mendes. Nem mesmo Marcos Mendes, porque o Marcos Mendes ia ser uma despesa enorme nas móveis do Palácio, porque ia ser preciso cortar as pernas às cadeiras. Espectadores, desculpa, isto está farto. Não, isso nunca precisou de ser feito. Quer dizer, os presidentes iam à medida certa, não é? Joaquim, deixa-me fazer-lhe uma pergunta como analista. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa mais facilmente apoiará o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do que um candidato à direita? Não tenho dúvida nenhuma. Porque Marcelo Rebelo de Sousa, por mais partidário pudesse ter sido em algumas fases da sua vida, há uma coisa que sabe: para exercer certas funções é preciso ter uma capacidade intelectual significativa. Mas e, acha portanto, que é só isso? Acha que é só isso? Tendo sido ele presidente, ao escolher um sucessor, não poderia ser ninguém substancialmente inferior a ele, porque isso significaria que, afinal, para ele, qualquer um servia como Presidente da República. Ora, como isso não é verdade, nem o próprio Marcelo Rebelo de Sousa alguma vez pensaria isso, porque sempre deu importância a essa função, mesmo no regime autoritário, e, portanto, agora que se vai ser confrontado com o fracasso das suas propostas de desenvolvimento e modernização, não pode, ao mesmo tempo, ser confrontado com a ausência de alguém para apoiar como sucessor. Porque a continuidade do regime está dependente disso. É diferente da monarquia, porque bastava não morrer para continuar a dinastia. No presidente em regime republicano, a questão é completamente diferente e, portanto, é o programa político que tem de ter continuidade. Não tendo um sucessor, não o conseguindo descobrir, não o tendo formado, de facto, esse presidente, quando chega ao último mandato, é um pato sentado à espera do tiro do caçador. Bom, deixa-me vir aqui ao Jorge Mourão. Jorge, o que é que achaste da entrevista do Presidente? Bom, sobre a questão do que o Joaquim, e queria pegar nisso, sobre os seguidores de Marcelo, relembro-me da Helena Matos no Observador, que disse uma coisa com muita justiça. O PSD teve sempre passistas, cavaquistas, barrosistas, mas nunca teve grandes marcelistas. Portanto, Marcelo nunca criou, diria, um séquito de apoiantes e a forma como conduziu o mandato dificilmente. E se nos lembrarmos como é que fez a campanha eleitoral e como é que apareceu no Congresso com Pedro Passos Coelho,
O PSD tem ali uma relação ambivalente com o professor, com o professor Marcelo e, portanto, dificilmente ele encontrará ou apoiará alguém, até porque esse alguém depois vai ter vai ter que explicar o próprio apoio do professor Marcelo. Relativamente à entrevista, eu achei a entrevista uma entrevista de continuidade. No fundo, não é uma entrevista de Marcelo Caetano, a evolução na continuidade. Na continuidade, desde, penso que foi em 4 de maio, que fez aquele discurso agressivo relativamente ao ministro João Galamba. Porque o Presidente da República, nesta conversa que tem com o jornalista, baseada no dia do livro, ele toca em assuntos muito, muito sérios. Primeiro diz que, não diz primeiro, diz no fim, mas que se calhar é o primeiro aspecto que eu ressaltaria da entrevista, que os temas do Conselho de Estado vão ser as europeias. Porque ele percebe que com as europeias a agitação, se houver movimentações significativas dentro do eleitorado, ele fica com um espaço de manobra muito maior para continuar, se quisermos, admitindo que o PS tem uma perda, fica com um espaço maior para continuar a atacar o governo. Depois faz uma lista de assuntos, eu estive a anotar, os assuntos que ele põe em cima da mesa é o governo tem que gerir a resposta social, a flexibilidade orçamental, executar o PRR, na saúde tem que financiar melhor e tem que passar do pensamento à ação, como dizendo, vocês só dizem coisas, não fazem nada, e na habitação, como é que vai acelerar a aplicação da lei. E ele diz que na aplicação da lei é uma corrida contra o relógio, certa e eventualmente insuficiente. Depois introduz 3 temas, que é a imprevisibilidade da guerra, da inflação e da China. E depois tem 2 frases que eu acho que são demolidoras para o governo, porque ele diz, o governo não pode passar por cima do presidente. É um aviso que ele faz muito forte. Quando diz, não, eu devolvo os diplomas para a Assembleia, se a senhora vota, mas o governo em decretos não passa por cima do presidente. Portanto, ele nisso foi muito assertivo, não permitiu. E depois diz outra coisa, a Constituição não proíbe o presidente ter dúvidas. Ou seja, é um presidente que não vai largar o governo até ao final do seu mandato. Jorge, mas eu compreendo isso, mas porquê é que o país não leva estas coisas a sério? Ou seja, nós vimos uma entrevista que passou relativamente despercebida. E mesmo esses 2 avisos que ele faz ao governo, que é não pode passar sobre o presidente, e depois o segundo que tu falaste, não provocou um brouhaha nos meios políticos. Eu tenho uma tese sobre... Deixa-me só fazer a levar a pergunta mais longe. Em condições normais, quando um presidente faz um discurso desses, no dia seguinte jornais, analistas, televisões estariam a comentar isto. Isso seria provavelmente o assunto da semana. No dia seguinte perdeu-se tudo. Oh, Camilo, aí temos que nos relembrar da força do PS na comunicação social. O Presidente da República, enquanto foi um presidente amigo do Partido Socialista, tinha as aberturas todas... Foi levado aos ombros. E o Presidente vai ficar sozinho. Porque mas isso é o destino de qualquer presidente. Não, mas agora fica sozinho até com os mídias que ele achava que controlava. E que tinha uma grande... Porque a entrevista é uma entrevista que, se eu fosse Primeiro-Ministro, pensaria 2 vezes. Ele basicamente está-me a passar um atestado de incompetência sobre várias matérias. E, portanto, ele faz a entrevista, mas faz no tom de Marcelo, não conflituoso, pacífico, sem agressividade nenhuma, mas vai dizendo aquilo que lhe vai na alma. E quando ele diz a Constituição não proíbe o Presidente ter dúvidas, ou seja, já está a dar um recado, vocês não venham aqui com grandes teorias sobre que eu não posso falar sobre isto ou aquilo ou outro. Não há nada na Constituição que me proíba de fazer isso. É óbvio que é uma derrogação do comportamento dos presidentes anteriores, que quando falavam ao país
Qual é o problema desta entrevista, nessa lógica do professor Marcelo? É que ele dá tantas entrevistas, Claro. que depois se perde no meio do... Descredibiliza-se. Pronto. Perde-se a mensagem. Não é só descredibiliza-se, perde-se a mensagem. Sim. Porque é muita intervenção, e, portanto, até os próprios mídias, às tantas têm dificuldade em descodificar a relevância do tema. Mas nós temos que lembrar que o Presidente da República dirigiu-se ao país às 8 da noite, no dia 4 de maio, com um assunto seríssimo. E, portanto, é um assunto que ele sentiu que tinha que falar ao país. E disse, vou vigiar o governo. Até quando? Bom, eu fiquei com a sensação que as europeias podem fazer uma diferença significativa no relacionamento, outra vez, entre o governo e o Presidente da República. Se o resultado for adverso ao PS. Mas quaisquer que sejam os resultados. Porque o que o Presidente está a dizer é que a maioria absoluta não é suficiente para os objetivos do país. O que o Presidente da República está a fazer está a dar no fundo, uma lógica de professor, uma lição de política da nação a este governo. Não chega a vocês terem a maioria absoluta. A maioria absoluta não é suficiente, porque vocês não conseguem fazer nenhum tipo de pontos e de pactos aceitáveis para que o país acolha melhor as vossas políticas públicas. E quando introduz o tema do pensamento à ação, é um presidente que também já está desgastado com a propaganda permanente, porque o Presidente da República aprova não sei quantos diplomas por ano, mas aquilo deve ser 2.000 diplomas, 3.000, não faço ideia. E, portanto, ele começa a dizer, mas com tantos diplomas aprovados, afinal, o que é que está a acontecer? E depois é o PRR, é a saúde, na educação, oxalá, que tal? A pergunta do jornalista foi sobre a educação, aí ele saltou um bocado, mas sobre o resto ele foi muito contundente. Portanto, eu acho que a entrevista do professor Marcelo nessa matéria é muito boa e depois barra com uma outra dimensão, que ainda bem que se vai falar na questão de António Costa para Bruxelas, sobre a habitação, que é interessante. Como é que um primeiro-ministro de Portugal, que está de voltas trocadas com o Presidente, passa por cima do Presidente e vai a Bruxelas. Ou seja, eu olho e digo assim, numa hierarquia de Estado, é como quem diz, o Presidente não interessa porque o que eu acho sobre a habitação vou falar diretamente com a Comissão Europeia. Eu julgo que este tipo de... Mas isso, Jorge, ele pode dizer que são competências do Primeiro-Ministro e não tem que Camilo, não tem que arquitetar nada com o Presidente. Mas o Presidente fez um veto político na habitação, não foi um veto constitucional. Sim. Se tivesse sido constitucional, eu ainda perceberia, porque isto é o assunto constitucional, não, fiz um veto político. E politicamente, o Primeiro-Ministro pega na ideia da habitação e diz, o Presidente não interessa, vou agora falar com Bruxelas. Eu julgo que é são estes tipos de atritos permanentes que estão a acontecer, e frequentes e sucedâneos, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Nunca vão aparecer, provavelmente, em público, a não se cumprimentarem, a não falarem, ou levarem gravadores para as reuniões. Sim, ou seja, o que estás a dizer é que nunca será uma relação crispada, como era, por exemplo, no final entre Cavaco Silva mas será uma relação muito pesada e muito cheia. Eu estava a ler um livro e estava a ler um livro sobre, e que às tantas apareceu uma citação de Maquiavel, e nós estamos perante o leão e a raposa, são duas raposas. Portanto, há astúcia sobre a força. Sim. E como são dois astutos, têm argúcia, vão fazer a sua samantande e as suas diferenças, vão fazer sempre através da astúcia. E isso, obviamente, vai aparecendo. Eu julgo que a entrevista é uma entrevista muito boa do ponto de vista do diagnóstico da governação.
e devolve ao partido. Mas ele até faz, normalmente, bons diagnósticos da situação política. O problema de Marcelo é que fala demais. Tu há bocado citaste o discurso de 4 de maio, em que foi um zurzir permanente em João Galamba e no governo. Repara o que é que ele andou a dizer nas semanas anteriores. Repetiu ad nauseam a questão da dissolução do Parlamento, e depois voltou atrás. Ou seja, não havia semana em que Marcelo não dissesse alguma coisa. E, portanto, isso vai tirando importância e até descredibilizando o discurso da presidência. Camilo, hoje há um tema. Nós estamos hoje num que se chama uma sociedade instantânea. É uma sociedade que transfere dinheiro de uma cidade para outra em um telemóvel. Sim. A política hoje, os últimos políticos eleitos foram políticos que tinham que aparecer na televisão todas as semanas. Agora é na televisão, nas redes sociais, no Twitter. Os políticos hoje, por isso perderam a noção da estrutura, das questões estruturais, e concentram-se na agenda mediática diária, semanal, e não há mensal quase. Portanto, é como se perdessem a existência se não falassem. E, portanto, estão reféns de uma sociedade que é hoje organizada assim. E, portanto, o professor Marcelo é produto dessa sociedade. Ele é eleito a falar todas as semanas ao país. Todas as semanas ao país. Não é por acaso que os potenciais candidatos, Marco Mendes e Pedro Santana Lopes, também têm os seus programas. E Paulo Portas também tem os seus programas. Portanto, quem quiser hoje fazer política tem esta maneira de olhar para a vida mediática, vida pública. E o Presidente habituou-se a isso. Só que o Presidente chega lá, mas não bebeu a instituição presidência. Moldou a instituição presidência ao seu próprio perfil. E ele hoje está a pagar essa sua relação pessoal com a instituição presidência. Não está a correr bem. Que não está a correr bem. Se estivéssemos lá, se o Joaquim estivesse lá, provavelmente eu dizia, você para durante um mês, que é para as pessoas até perguntarem, mas será que o Presidente morreu? De repente toda a gente estava preocupada o que é que se tinha passado com o Presidente. E de repente o Presidente dizia, olha, eu agora venho dizer uma coisa. E toda a gente ouvia. Agora não, se ele falar todos os dias, cada vez que passa alguém a comprar um pastel de nata, ele vai ali à saída e cumprimenta, e depois estão lá os jornalistas todos com as câmaras, e depois ele fala sobre o assunto do dia, ou foi o beijo de Rubiales, ou foi não sei o quê. As pessoas às tantas perdem a noção de qual é a hierarquia de valores e de prioridades do Presidente. Mas isso... Joaquim, se Joaquim fosse conselheiro de Marcelo, tal como foi do Cavaco, do Yanes e do Soares, acha que o Presidente o ouviria se dissesse assim, meu amigo, você cala-se durante um mês? Acha que ele ouviria? Camilo, depende da aflição em que estivesse, porque quando estão muito aflitos, seguram-se onde podem, não é? E, portanto, quem lhes sugerir uma ideia interessante, eles agarram. Mas é preciso estarem muito aflitos. Ora, se estão muito aflitos, é porque alguma coisa correu mal antes. Isso significa que a ajuda que se pode oferecer a um presidente aflito não é muito eficaz, porque o que aconteceu não devia ter acontecido. Um presidente não devia ter perdido o controle da sua própria situação. Agora, porquê é que isso está a acontecer? Porque há maioria absoluta. Um dos temas curiosos na nossa política é que... Eu, por acaso, não tenho a mesma opinião, Joaquim. Eu acho que era precisamente no momento de maioria absoluta que o Presidente precisava ser muito mais recatado e fazer intervenções estilo abelha, que é quando vai, ferra e acabou. Não é andar todos os dias. Se calhar estamos a dizer a mesma coisa por vias diferentes. Um dos temas que eu procurei analisar é porque é que as maiorias absolutas são de curta duração. Porque, aparentemente, uma maioria absoluta que é tão difícil de conseguir, quando se consegue obter a maioria absoluta,
com certeza que se aprendeu qualquer coisa sobre o funcionamento do sistema e que agora se controla. Não. As maiorias absolutas são de curta duração. Foram de curta duração com a Aliança Democrática, porque houve um acidente pelo caminho. Mas foram de curta duração com Cavaco Silva ou com José Sócrates. José Sócrates. Porque é que são de curta duração? Porque não conseguem cumprir a função distributiva. E não conseguem cumprir a missão distributiva não é porque não queiram ou porque não têm os canais, é porque não produziram crescimento que alimente esse mecanismo distributivo. E, portanto, a maioria absoluta é derrotada pela sua própria propaganda. Mas isso não acontece, essa questão de criação de riqueza, não acontece também quando existem coligações? Mas quando existem coligações e não há crescimento, não se encontra o culpado porque os membros da coligação vão passar o tempo a responsabilizar-se mutuamente. Enquanto que na maioria absoluta não há ninguém para responsabilizar porque só lá estão esses. É o problema que muitas vezes na propaganda democrática se esquece, que é a ameaça ao dirigente autoritário. A ameaça ao dirigente autoritário está no próprio dirigente autoritário, porque já que tem tanta autoridade, porque é que não consegue solucionar os problemas? Joaquim, mas nós estamos perante o primeiro-ministro mais autoritário de todos, desde Cavaco Silva, este que ali está. Por trás daquele sorriso, daquelas brincadeiras que ele faz, é um tipo autoritário, é sanguinário e não perdoa. E nós vemos este senhor, ao fim de 7 anos, com 30% de apoio nas sondagens de opinião. Isto parece contradizer o que está a dizer. Não, Camilo, não há contradição nenhuma. Continua a ser um problema de análise comparada. Não é possível analisar António Costa sem ter em conta o que são os concorrentes do António Costa. Porque este mesmo António Costa, com esta fugosidade autoritária, se fosse contemporâneo de um Cavaco Silva, de um Mário Soares, de um Ramalhianes, não tinha esses tais 30%, não tinha esse índice de popularidade. Porquê? Porque se tinha confrontado com quem tinha capacidade para o enfrentar. O que hoje acontece é que a maioria absoluta do Partido Socialista, que foi oferecida em contexto que surpreendeu os socialistas, não lhes deu tempo para preparar uma estratégia de almofada, isto é, uma estratégia para, se corresse mal. Sim. Ora, essa é a situação que ameaça o atual primeiro-ministro António Costa. Se correu mal, não foi por culpa do presidente, porque o presidente andou com ele ao colo desde que ele surgiu na maternidade. Os panos da criança foram mudados pelo presidente. Sim. Tratou de tudo. Joaquim, já agora, isto leva-nos ao segundo ponto, que é esta decisão, esta atitude de António Costa, que foi mandar preparar uma carta para escrever a Bruxelas, em que se queixa do problema da habitação, quase como a querer internacionalizar o problema, estilo, isto não é um problema português, é um problema de outros países. De facto é, de alguns países que fizeram disparates na habitação mas há países que não têm problemas de habitação na Europa e que fizeram políticas completamente diferentes de Portugal. Mas, primeiro, a questão da habitação, depois misturar ali a fuga de jovens, que é uma coisa absolutamente
tonta e verdadeiramente idiota. O Joaquim tem a mesma leitura do Jorge, que é isto é afrontar o Presidente, ou é apenas um desejo de António Costa, que é de passar para o eleitorado a ideia de que isto não é um problema português e, portanto, precisa de uma solução europeia? É o inconsciente do António Costa que lhe provoca esse tipo de atitudes que vão-se virar contra ele, mas fazem parte da natureza dele. Isto é, o António Costa tinha tudo a ganhar se andasse com o Presidente ao colo, tal como o Presidente andou com ele ao colo. Só que isso não está na natureza dele. E, portanto, sim, na natureza dele está o problema que se conhecia da rã e do escorpião. E, portanto, na natureza do escorpião está ferrar a rã. Ainda que a morte da rã o faça afogar-se. Afogar-se. Ora bom, mas é inerente, não apenas ao António Costa, mas já vem na tradição do Afonso Costa. Também o Afonso Costa, no Partido Socialista Republicano, da Primeira República, que aliás chamava Partido Democrático de Afonso Costa, os erros que cometeu foram instrumentais para a intervenção dos militares e depois a chamada de Salazar. No entanto, nos anos seguintes, essa responsabilidade do Partido Socialista na sua própria derrota é escondida atrás da propaganda contra o autoritarismo de Salazar, que por sua vez também ofereceu os pretextos para esse tipo de acusação. Porquê é que o Salazar ofereceu esses pretextos? Porque precisava de bipolarizar a sociedade. Sim. E, portanto, da mesma maneira que o Salazar produz o Partido Comunista, também o Partido Comunista produz o Salazar. Joaquim, mas depois isto tem uma parte que é contraproducente, porque ontem a Comissão Europeia respondeu a António Costa e disse, bem, espera aí, a Comissão disponibiliza muitos fundos para cada país resolver o seu problema, ou seja, levou uma chapadão momental. Certo. Que eu também não percebi porque é que a imprensa não dedicou suficiente atenção a isto, é que foi mesmo uma chapada da Comissão Europeia a António Costa. Não, porque a Comissão Europeia tem instinto político. O António Costa também tem instinto político, que é o que o levou a atacar o Presidente. E atacou o Presidente com um pano encharcado na cara É verdade. quando manda a carta para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia nem sequer enxagou o pano. Devolveu. Com o mesmo pano devolveu à procedência e pega lá. Bom, e subsiste uma outra questão, que é as declarações de Mário Centeno sobre o Banco Central Europeu. Portanto, isto quer dizer o quê? Aliás, Joaquim, deixa-me só, não esqueça do que ia dizer, mas é que Mário Centeno faz 3 coisas diferentes. Não foi só a BCE. O BCE já conhecíamos, ele andava para aí a mandar bocas, a cada vez que abre a boca é para dizer que o BCE não deve subir taxas e por aí adiante. É que Mário Centeno ataca a política do BCE, lança um aviso ao Governo de aumento da despesa pública, que curiosamente começa com ele enquanto Ministro das Finanças, e depois ainda vai ao resto, que é aos bancos, e dá uma punhalada pelas costas aos bancos. Quer dizer, com a história de é preciso ajudar as famílias e não sei das quantas. Ou seja, dá a sensação que Mário Centeno, no Banco de Portugal ele não fez o trabalho que devia fazer. Não é o trabalho de casa, que é garantir que havia cuidado naquilo que era a política de financiamento dos bancos às famílias, que agora estão entaladas. Não, mas o que lhe interessa é, ao ter a posição que agora revela,
põe-se no lugar da alternativa ao poder que hoje existe. Mas esse é que é aí que eu queria chegar. Nós estamos perante mais um governador político, ou seja, está no Banco Central a fazer um estágio para voltar à carreira política, que é a minha teoria há vários meses. Camilo, como nós temos vários programas, não conseguimos meter tudo num só. Porque aquilo que estamos a viver agora é, por um lado, uma crise de regime, quando as instituições que o regime produziu não estão a conseguir responder aos acontecimentos que aparecem todos os dias. Mas é também uma crise no sentido em que, para escapar ao bloqueamento interno, faz-se apelo a forças externas para explicar o que é que tem que ser feito internamente. Só que quem hoje está a utilizar esse mecanismo são exatamente os mesmos que atacaram os que no passado usaram esse mecanismo para explicar as políticas de austeridade. E, portanto, andamos a tirar o boneco à parede, mas sempre para não ficarmos com o boneco nas mãos. Esta atitude que cria a crise política, porque a crise política significa que quem está no poder não sabe orientar a sociedade. E então o que é que surge? Os confrontos entre atores políticos. Mas esses confrontos são apenas o sinal de que não há ninguém com autoridade na atual vida política. Mas não há ninguém, nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente. Essa é que é a dificuldade, porque se estamos a chegar ao fim do último mandato do Presidente, a pergunta que se tem que fazer é: e o que é que ele deixa para o futuro? Mas também estamos a chegar ao fim do exercício da função de Primeiro-Ministro depois de ter conseguido uma maioria absoluta sozinho, sem precisar de aliados. Ora, se conseguiu a maioria absoluta e não consegue ter resultados políticos que possa apresentar à sociedade, há uma crise política porque não há correspondência entre os que têm o poder e o exercício do poder. Joaquim, o problema é que, apesar de tudo, este desastre completo que é a governação, nós vamos para o segundo ano de maioria absoluta e não aparece rigorosamente nada, nem uma única reforma. O problema disto tudo é que, apesar deste mau track record por parte do Primeiro-Ministro, voltamos àquela questão de há bocadinho, que é as sondagens de opinião continuam a dar ao Partido Socialista 30%. E, portanto, voltamos ao mesmo problema. Não basta olhar para quem está no poder, é preciso olhar para quem está na oposição. Exatamente. Porque é quem está na oposição que, se for muito pequeno, sublinha a grande estatura dos que estão no poder. O problema não é os que estão no poder são grandes. Não, o problema é que os que estão na oposição são pequenos. E, portanto, se não crescem... dificilmente conseguem fazer oposição a quem lá está. Não é? Exatamente. Jorge, quem está na oposição é pequeno? Não, eu gostava de me mais ao governo e menos à oposição, mas também chegarei à oposição. Sim, mas já vamos. Já temos que ver ainda Mário Centeno e esta... Eu acho que vale a pena nós debatermos a questão do autoritarismo de António Costa. Isto porquê? Porque nós temos que perceber como é que António Costa chegou ao poder. Primeiro chegou ao poder dentro do Partido Socialista com acusações de traição por parte de António José Seguro. Na altura... Sim, e há uma entrevista na televisão em que ele acusa diretamente António Costa disso. E a pergunta é: quais foram as forças que deram poder a António Costa dentro do PS? E temos de nos lembrar de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, com a Troika, e por isso é que esta questão de nós estamos a controlar a dívida e temos excedentes orçamentais é um problema maior para a regeneração do regime. Eu vou tentar explicar porquê. Na minha opinião. Parece paradoxal.
Parece paradoxal, mas é um problema maior. Porque deixamos de ter o agente externo que nos vai impor coisas. E isso António Costa percebeu bem. Ou seja, já não existe um diabo que vai aparecer. Então, é o próprio país que tem que encontrar soluções. Mas eu queria voltar ao autoritarismo de António Costa. Quando Pedro Passos Coelho ataca todas as redes de interesse que geraram a bancarrota, foram essas redes de interesse que perderam, que se aproximaram do Partido Socialista. E que, obviamente, deram o poder ao Partido Socialista. E o que é que o Partido Socialista fez com o poder? Fez uma coligação esdrúxula, que todos assistimos, que foram eles próprios que se zangaram uns com os outros, portanto ninguém os obrigou a zangar-se, mas zangaram-se. Fez a coligação esdrúxula para agravar o modelo redistributivo, que nós temos vindo aqui a falar, que é um modelo de captura de eleitorados. E, portanto, o país ficou, de repente, capturado por si mesmo. Ou seja, são os eleitorados que permitem que o Primeiro-Ministro capture o país, porque lhe dão o poder para ele voltar a redistribuir. A minha tese é que o António Costa está a asfixiar o dinheiro dos portugueses com o dinheiro dos portugueses. No fundo, tira de um lado e põe do outro, mas baralha o jogo e ficamos todos dependentes disso. E, portanto, estão sempre a ver nas redes de interesse. O melhor caso é o da habitação. Porque se nós passarmos de uma despesa pública de 90 mil milhões para 110 mil milhões, não há mais dinheiro para a habitação? Há. Mas não pode ser utilizado porque está investido nas redes atuais de interesse. Então tem que se pedir à Europa. E isto faz-me lembrar um dirigente do Partido Socialista uma vez me comentou sobre António Costa, disse: nunca passará de um Presidente de Câmara. Ou seja, quando tem problemas, vai pedir dinheiro ao Poder Central. Portanto, ele teve um problema e agora pede à Europa. O Poder Central, por isso é que eu estava a dizer que a questão do Presidente é importante. Porque o Poder Central para António Costa agora é a Europa. Mas o que aconteceu foi que António Costa participou na corrupção das instituições, porque tem no governo do Banco de Portugal um seu ex-ministro. Claro. E, portanto, por isso é que esta crise do regime é uma crise muito profunda, porque são as instituições, são os costumes e são esta ligação entre o eleitorado e o partido que está no governo. Se nós tivéssemos um modelo bipartidário, não havia esta discussão da maioria absoluta. Pois. Mudava um e vinha outro. No modelo multipartidário, que foi o resultante das liberdades de Abril, em que ninguém queria ter dois partidos, no fundo, que comandassem o país. No fundo, o sistema proporcional. O sistema eleitoral. Não, o sistema proporcional foi desenhado propositadamente para fazer o resultado que nós temos. Portanto, o resultado que nós temos é que nós temos que chegar a acordo sobre várias matérias uns com os outros. E não estamos a querer chegar. E este autoritarismo de António Costa revê-se em pequenas coisas. Essas pequenas coisas são a afronta que faz e a forma como fala das instituições e das pessoas que ocuparam as instituições. Quando Cavaco Silva veio fazer o discurso em que não queria dizer mais para não acicatar a questão política, António Costa tem uma frase do mais, diria, realce que podia existir. Voltou outra vez ao seu partido e agora é que desceu não sei de onde. Uma coisa para um Conselheiro de Estado, um Primeiro-Ministro de Portugal, Presidente duas vezes. Deplorável. Portanto, o que é que António Costa revela? Que não tem sentido institucional. Nenhum. E, portanto, eu aliás estava-me a lembrar, estava a ler um romance do Camilo Zé Sela, que era A Colmeia, que é um romance interessante porque ele vai buscar, faz num romance 300 personagens num café passado enfim, o romance é na Guerra Civil Espanhola. E o tipo que faz o prefácio começa a comentar a diferença que havia entre o Franco e o Salazar. Por isso lembrou-me António Costa, onde é que eu já estou a chegar com António Costa. E ele dizia, pelo menos o Salazar tinha uma frase muito boa, que era, sei o que quero e para onde vou. Exato. O Franco andou perdido e não encontrava a frase e tinha que se inspirar no Salazar. E então encontrou uma, que era viver habitualmente.
que foi a frase de António Costa: habituem-se. Isto são frases de ditadores, de autoritários. Pessoas que dizem: não, eu sei o que é que vocês precisam e o que é que vocês querem. Ora, quem está na Presidência da República, que é o caso do professor Marcelo, que não tem esta cultura autoritária, ninguém vê no professor Marcelo nenhum tipo de cultura autoritária, isto deve fazer um bocado de confusão e, portanto, está a ser confrontado todos os dias com esta falta, se quisermos, de respeito institucional. E o respeito institucional não é aquele respeito que se faz quando chega ao Papa e que estão os dois juntos, não. Sim. É naquilo que se faz e aquilo que se diz. E mais, onde é que nós vimos isto? Através do que os seus acólitos escrevem nos jornais e dizem, os disparates que dizem, os ataques que fazem. No fundo, soltam os cães, é verdade, porque ele não pode aparecer a fazer esse número. E, portanto, nós temos que perceber que Portugal está numa crise de regime muito séria, por as razões que o Joaquim há pouco referia, que temos 2 atores que perderam essa autoridade, que não têm a sucessão. António Costa falhou a sucessão há 7 anos, que anda a fazer a sucessão do PS. E, portanto, não vai suceder ele próprio. Por isso que vai correr mal. Não, pode suceder ele próprio. E suceder ele próprio, é preciso que lhes barre o caminho na Europa e que o PS, o tal PS que quer continuar a manter este jogo, que é um jogo perigoso, vai ter que decidir o que é que quer fazer. Portanto, nós estamos numa situação muito... E juntando, por isso é que foi interessante tu trazeres estas 3 vertentes, porque nós juntamos as 3 vertentes e todas elas fazem parte do mesmo puzzle. É verdade. A habitação é pedir dinheiro a quem nos pode dar e o governador, porque reparem, nós temos 2 entidades, que é o governo que gera 110 mil milhões e o Banco Central tem sobre a sua alçada 500 mil milhões de ativos. Exatamente. Portanto, nós temos o poder todo ali concentrado e, portanto, fazem um governador que sai da sua cadeira de governador para vir a fazer alertas. Estes alertas, eu sei onde é que ele, na minha opinião, sei onde é que ele quer chegar. É aviso ao Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, e o Presidente aí tem razão. Mas não é só isso. Não, mas eu a questão presidencial, Camilo, eu não quero errar como o Lucas Pires. Lucas Pires uma vez perguntaram-lhe porque é que o CDS não estava a governo. E ele disse, eu não sei porque qualquer extraterrestre devia imaginar que nós deveríamos estar no governo. Eu estou mais ou menos na mesma. Eu posso me enganar, mas Mário Centeno nunca chegará à Presidência da República em Portugal. Mas não quer dizer que ele não tenha ambição. Não. E mais, eu acho que não fica por aí, Jorge. Eu acho que ele está a pensar que pode suceder António Costa. Não, pode ser. Mas o que eu quero dizer é, Mário Centeno faz um aviso ao PS, e eu acho que é um aviso por causa da despesa pública. Da despesa pública. Sim. Porque esse aviso da despesa pública e da dívida é o que permite a captura do PS. Porque nós não vamos ter imposição externa. E agora volta à oposição. A oposição ainda não percebeu que não é por aí que se resolve o problema. A oposição foi atrás de uma estratégia à espera que o Partido Socialista escorregasse com as contas certas. É verdade. As contas certas originaram a consolidação do Partido Socialista no poder. Sim. Porque as pessoas não acreditam já que vem aí alguma... Agora, como dizia o Presidente e com razão, os ventos não são favoráveis. Onde é que nós vemos que temos um país e uma Europa em decadência? Temos crises institucionais, que todos já percebemos, os poderes dos vários... Ou seja, dentro da política europeia, que país a país... A luta política está muito radicalizada e polarizada no pior sentido da palavra. Temos envelhecimento populacional, temos crescimento económico básico, sem grande pujança. Temos, pela primeira vez, uma crise inflacionista na zona euro, que ninguém tem experiência disso. Toda a gente tem experiência de crise inflacionista de várias moedas. Mas cada país, cada região resolvia à sua maneira. Nós resolvemos com o dinheiro dos imigrantes, resolvemos com... Desvalorizações. Inventávamos desvalorizações, depois agravávamos as desvalorizações,
inventámos, como é dizer, dinheiro em moeda estrangeira nos bancos, que na altura só se pedia escudos, depois passou a moeda estrangeira, e inventámos não sei quantas coisas para resolver a inflação. Todas com perda de poder de compra. Lembro-me dos pacotes do Dr. Mário Soares. Era o pacote 1, era o pacote 2, era o pacote 3, todos eram iguais. Era toda a gente a perder poder de compra. Mas ninguém resolveu uma crise inflacionista. Estão a tentar resolver. E porquê é que eu acho que o Presidente vai ganhar esta luta, Camilo? Porque quem toma decisões é o Governo. E o Governo, a probabilidade do Governo errar é maior. E eu julgo que António Costa e Marcelo são os dois astutos, mas António Costa está a ir num caminho, do ponto de vista estratégico, muito perigoso, que é, não se pode encostar o adversário à parede. Isto é como nas touradas. Quem gosta de touradas, que é um caso, eu sei. Não se encosta o touro às tábuas, porque quando o touro arranca, é verdade, parte muito mais coisas. É. E quando o toureiro comete esse erro, está ali o peão de Brega a dizer assim, vá, puxa o touro para ali. Exatamente, para ali. porque sabem o que é que vai acontecer. Eu acho que António Costa está a encostar o touro às tábuas. Ele já está a soprar, já está a raspar na praça. Mas cuidado, quando ele arrancar, vai arrancar com força. E porquê? Porque a crise não é uma crise... A crise de Portugal, nós podemos dizer o que quisermos e criticar o professor Marcelo, mas não é o professor Marcelo o originador da crise em Portugal. Claro que não. Isso não nos podemos... Nós estamos perante uma situação macroeconómica muito adversa e só agora começa a aparecer no horizonte. Primeiro, a Alemanha está a patinar completamente, a Itália está com crescimento económico negativo, a França anda ali próxima do zero. Portanto, as três principais economias estão com problemas. Depois há uma terceira, uma quarta, que é a espanhola e a polaca, que estão também mal. Ou seja, nós estamos perante um problema que nunca enfrentámos nos últimos 7 anos. Primeiro. Segundo, nós temos o BCE, que com muita probabilidade ainda vai subir a taxa de juros mais uma vez, porque já percebeu mesmo que isto tem que pôr a inflação rapidamente dos 2% ou a coisa vai correr mal. Onde é que eu quero chegar? A economia portuguesa vai levar para o tabelo. Ao contrário do que afirmavam o próprio Mário Centeno até há pouco tempo e afirmava o Ministro das Finanças atual, Fernando Medina, e o próprio Primeiro-Ministro. Isto pode dar cabo do Partido Socialista e do Governo? Poder pode, mas não é suficiente, porque enquanto não houver ou uma intervenção externa que interrompa mas isso não vai haver, já. O fluxo monetário... Sim. Pela via dos empréstimos. Isso não vai haver. Não. Justamente porque todos têm o mesmo problema. E, portanto, todos se escondem uns aos outros. Mas isto não significa que encontrem a solução. Porque se todos fogem à exigência de tomar medidas de correção, não se pode esperar que a correção apareça. E, portanto, a partir de uma determinada altura, entrou-se numa crise dos anos 30, com os mesmos reflexos das guerras na Europa. E, portanto, juntamos as duas coisas, crise económica com uma crise militar. Uhum. Isto significa que é na política que fica não só a responsabilidade, como a própria possibilidade de uma solução. Tem que haver uma resposta política que explique às populações porque é que há esses problemas e porque é que não se consegue encontrar a solução. Porque é que há inflação e toda a gente percebe que preços de petróleo mais os problemas do gás com a guerra na Ucrânia têm como consequência pressão inflacionista. Mas não é só isso, Joaquim. A inflação não tem apenas a ver com isso. Não. A inflação tem muito a ver com disparates monetários e orçamentais que se fizeram nos últimos 10 anos. E por isso é que a questão continua a ser política. É preciso que os responsáveis políticos façam os seus atos de contrição
expliquem porque é que certas decisões que tomaram geraram efeitos incontrolados. Não é fácil isso, porque temos, para além das dificuldades demográficas normais, temos uma dificuldade demográfica adicional, que é os dirigentes políticos estão envelhecidos. Todos. E não há um novo a chegar ao poder. Nomeadamente Com as dívidas. Com as dívidas. Eles morrem com as dívidas. Mas o problema é que não são protagonistas de mudanças. Nada de estimulante, de nada de mobilizador. Não convencem ninguém, só convencem os velhos. Ou seja, os que vivem de reformas, os encostados aos grupos de interesses, como diz o Jorge, porque a malta nova está-se a marimbar para isto, desculpa a expressão. Mas também a malta nova, a única coisa que se preocupa é não agitem muito para não partir. Porque há, de facto, o risco de uma ruptura. Mas, Joaquim, deixa-me dizer uma coisa, que as pessoas... Isto é outro tema que tem a ver com a globalização, que alterou também a forma como os eleitorados se comportam. As pessoas que têm mobilidade no mundo hoje abandonam os países que não resolvem os problemas. Hoje a mobilidade, portanto, as pessoas têm educação, e as de baixa educação, em que os países se abriram mais por falta de mão de obra com o envelhecimento da população, abandonam. Portanto, a plataforma eleitoral está sempre em agitação, e o que fica são os conservadores do status quo. E por isso é que eu vejo que são políticos mais envelhecidos, ou então até podem ser políticos jovens, mas com ideias velhas. Claro. Isso ainda é pior, mas desculpe ter interrompido. Mas temos dois minutos até ao fecho do programa. É? Temos 2 minutos até ao fecho do programa. Não, é isso que torna a crise mais grave, porque podia ser uma tempestade e, com coragem, resiste-se à tempestade. Mas não, é que não é um problema de coragem. Já não há vontade para resistir. E é esse cinismo das sociedades bloqueadas que surgem as propostas autoritárias. Começam a aparecer nas sociedades. Jorge, para finalizar, tens 2 minutos, estamos à beira de uma recessão? Vamos ver, o controle inflacionista, qualquer livro de economia básico, controle inflacionista gera sempre um fenómeno de recessão. Mário Centeno tem razão numa coisa, que é a inflação, como é um imposto injusto, quem paga mais são os pobres. Portanto, não é ele que diz. Não, está bem. Nós mas já quando ele diz, dele. quando ele fala nas questões de natureza social, ou seja, não era a atribuição do governador vir falar nisso. Ele não é político. Não tem de falar. Não tem que falar nisso. Estamos de acordo. Ele tem de se preocupar. Mas ele tem razão, como tem o Presidente da República, quando diz é preciso dar a resposta aos problemas criados pela inflação. E que, obviamente, são tirar dinheiro dos portugueses para dar a outros. Mas isto é um fenómeno novo para todos. E, portanto, nós vamos ter que participar nesse exercício. Mas nós nunca podemos esquecer, eu acho que o mais importante destas crises é nós termos memória. Nós temos que nos lembrar porque é que temos estas dívidas brutais que estamos todos a penar para pagar. E temos que nos lembrar porque é que temos outra vez a inflação, porque foram os políticos que geraram as dívidas, que quiseram ir para as taxas de juros baixos para recuperar as economias, com moeda. Meteram dinheiro a mais na economia. Meteram dinheiro a mais e agora voltaram. São os mesmos. Eles é indiferente. Eles dizem uma coisa hoje, fazem outra amanhã e dizem outra diferente para fazer outra igual, desde que isso lhes deu o poder. E, portanto, quando António Costa se queixa agora do BCE, era importante que os jornais todos fossem buscar as palavras que ele usou para quando o BCE não baixava as taxas de juros. Quando nos ajudou a vida. Bom, há aqui mais uma conclusão, mas eu não vou tirar hoje, que é, o que é que significa o que é que significa do ponto de vista de derrota ou vitória este recurso de António Costa a Bruxelas? Eu vou deixar essa para o meu programa amanhã às 8 da manhã. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata
E quer dizer que nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30. Para o final fica o pedido de sempre. Dedinho no botão gosto, dedinho no botão partilha nas redes sociais e dedinho no subscrição do canal. Fique bem, eu voltarei a estar consigo amanhã às 8. Com licença. Era isso que eu ia perguntar agora.